A confissão de pecados e perdão. Meus irmãos, vamos meditar nestas palavras, nas palavras sagradas, nas palavras da Bíblia. A Bíblia que é a nossa regra de fé e conduta. A palavra está dizendo: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. É importante a gente meditar nestas palavras. E o que diz os versículos primeiros, João diz: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que vocês não pequem. Se alguém pecar, temos um advogado. Olha só, temos um advogado. Nós precisamos entender uma coisa, meus amados irmãos, já que nós temos a Bíblia como a nossa orientação de fé, como o nosso meio de condução, então ela fala e a gente obedece, e está escrito e precisa ser lido. E uma vez que eu e você tomamos a decisão e escolhemos servir a Deus, então nós precisamos fazer uso da carta de Deus, ler o que está escrito, conhecer Deus através das Escrituras. E só assim nós tenhamos um pouquinho mais de facilidade de andar na presença de Deus. Nós observamos aqui que a Bíblia está apontando aqui para culpados, para acusados, quando faz menção que nós temos um advogado. Mas por que nós precisamos de um advogado? Para que servem os advogados? Os advogados servem para advogar causas. E nós precisamos de um advogado quando nós somos acusados, quando nós somos surpreendidos em alguma infração, quando nós cometemos crimes. Aí então há necessidade de um advogado. Se você usa o trânsito e se você comete infração no trânsito, as leis do trânsito vão lhe punir, vai lhe chamar em um julgamento, vai lhe multar, e assim você tem que pagar. Se você comete um crime contra uma pessoa, essa pessoa vai lhe denunciar e você vai precisar de um advogado. Se você comete um crime contra a natureza, você vai precisar de um advogado. Qualquer crime, qualquer coisa errada que alguém faz, ele precisa se defender. E o cristão não é diferente com relação a Deus e a sua palavra. Aí diz assim: se dissermos que não temos pecados. Logo, alguém vai pensar, quando se fala de pecados, alguém vai pensar logo em alguma coisa relacionada à prostituição, a assassinato, a roubo. Não, o crente não é para viver dessa forma. Pecado é errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, nós cometemos pecado. Mas pastor, nos explica, o que é errar o alvo? Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é o céu. Qualquer coisa que nos tira do caminho, qualquer coisa que nos desvia do caminho, é errar o alvo. Qualquer coisa que praticamos que Deus não se agrada, que ofende a santidade de Deus, que entristece o Espírito Santo, é pecado. E aqui não está falando de pecados consumados, daquele desejo que alguém teve e consumiu. Não está falando só disso. A Bíblia fala quando alguém sabe o bem que deve fazer a alguém e não faz, comete pecado. Se você precisa fazer o bem a alguém e tem a oportunidade de fazer e não faz, a Bíblia chama isso de pecado. Então, por esta falta, você vai prestar conta, você vai precisar de um advogado. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Olha, se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Qual é a pessoa que ousa bater no peito e dizer que não tem pecado? Qual é a pessoa que diz que não comete infração, que não comete erros? Qual é a pessoa demasiadamente justa que possa erguer a cabeça, levantar o nariz, bater no peito e dizer:
Eu não tenho pecado, não tem ninguém na terra, meus amados irmãos. A Bíblia diz que se nós, olha só o que diz o versículo 10, se dissermos que não temos pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Porque é Deus que está dizendo que nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós somos fracassados diante da santidade de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já estávamos ou já seríamos consumidos. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Deus tem misericórdia de nós. Deus usa da sua misericórdia para conosco. Não é ninguém bonzinho melhor que outro. Deus não faz acepção de pessoa e nem trata as pessoas com parcialidade. Não, de maneira nenhuma. Para Deus, todos nós temos o mesmo valor. Todos nós fomos comprados com o mesmo sangue, com o mesmo preço, a mesma porta que um entra, os outros devem entrar, quando se refere à porta da salvação. O caminho para a eternidade é um só para todos. Aqui não está falando de opção sexual, não está falando de cor, nem de raça, nem de financeiros, o rico ou o pobre, o branco ou o preto. Não está falando disso, está falando de pessoas humanas, pessoas que têm almas e que precisam estar diante de Deus. Então todos nós, sem acepção de pessoas, a Bíblia nos diz que nós temos pecados. Se dissermos que não temos pecados, nós enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Olha aí, o próprio versículo 8 diz: se vocês disserem que não tem pecado, vocês estão se enganando. Vocês estão se enganando e estão mentindo, porque a verdade não está em nós. Agora, se nós confessarmos, aqui já é humildade, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem faz isso? Jesus. Então nós precisamos confessar diante de Jesus as nossas falhas, os nossos erros, as nossas negligências, o que paramos de fazer, o que deixamos de fazer quando alguém olha para nós, pede socorro, pede ajuda, implora, e às vezes nós, por miseráveis que somos, fechamos a mão, não observamos o clamor daquele que está clamando por negligência. Isso é pecado. Você pode ter jejuado, você pode ter consagrado, você pode ter a Bíblia de cós salteado, você pode ter o melhor terno, você pode ter a gravata mais bonita, pode ter o sapato mais envernizado, mas se não tiver a humildade de reconhecer que é falho, Jesus está dizendo na sua palavra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Há necessidade de nos humilharmos. Há necessidade de sermos mais humildes, de sermos mais humanos. Aí diz o versículo 10: se confessar, ou se dissermos que não temos pecados, que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, que nós estaremos chamando Deus de mentiroso, se nós dissermos que não pecamos. Eu não peco. Quem disse isso, meu irmão? Só em falar isso já é um pecado. Só em eu dizer que não peco, eu já estou pecando. Então, se dissermos que não pecamos, fazemos Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha só, se nós dissermos que não pecamos, nós estamos chamando Deus de mentiroso, estamos enganando a nós mesmos, a palavra de Deus em nossa vida não é verdade e a palavra dele não está em nós. Agora, o apóstolo João vai mais na frente no versículo 2, no capítulo 2, e diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Olha, uma vez que ele já está afirmando que nós pecamos, agora ele está dizendo aqui: eu quero que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe por que nós precisamos de um advogado? Porque nós temos um acusador. Nós temos um acusador que 24 horas por dia está nos acusando. Talvez você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, meu amado, talvez você está tranquilo, está sossegado, está em paz, mas tem um acusador diante de Deus te acusando. Quando você está aí, passou um período, uma consagração,
uma manhã de avivamento, um culto fervoroso, você está em paz. Mas o seu telefone tocou, alguém mandou uma mensagem para você, você nem sequer atendeu, e se atendeu não fez caso. Alguém precisou de você e você não atendeu. Isso é pecado. Isso é pecado. Portanto, Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo, temos um advogado. Esse advogado é que nos defende diante de Deus, é que justifica a nossa causa, é que advoga as nossas culpas diante de Deus, porque só esse advogado tem acesso ao Pai. Quem é ele? É Jesus, que nos resgatou, que nos comprou com seu sangue. Enquanto o acusador, o inimigo, está 24 horas te acusando, Jesus está advogando a sua causa. Se a sua consciência está te acusando, se você não consegue ter tranquilidade não pelo que você fez, mas sim pelo que você deixou de fazer, por quem você deixou de atender, aquela pessoa que tão encarecidamente te solicitou, falou contigo, você se esqueceu. Talvez esta mensagem hoje está fazendo você lembrar do contato de alguém, está fazendo você lembrar da mensagem de alguém, da solicitação de alguém. Tenha misericórdia de ti mesmo. Faça uma retrospectiva e veja qual foi a falha. Não, pastor, eu não matei ninguém, não roubei, não adulterei, não, irmão, ninguém está falando disso, não. Isso aí é coisa para descrente, isso não é coisa para crente. Mas está falando daquelas coisas mínimas que a gente acha que não é significativa, e às vezes Deus está agindo, está testando-nos através de uma situação tão insignificativa para nós, mas para Deus não é. Nós precisamos. Jesus advoga a nossa causa. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro, de todo mundo, todas aquelas pessoas que precisam de um advogado fiel. Jesus é o nosso advogado. Jesus é aquele que justifica as nossas causas, nos purifica de toda injustiça. Meus filhinhos, estas coisas eu escrevo a vocês para que vocês não pequem. Só que se vocês pecar, aí vão pecar, e é próprio do ser humano pecar, nós temos um advogado. Não se esqueça, nós temos um advogado. E esse advogado está diante de Deus e intercede pelo pastor Gilmar, intercede pela Raimunda, intercede pela Maria, intercede pela Joana, intercede por qualquer um, intercede por todos nós. O nosso advogado intercede por nós e ele tem misericórdia de mim e de você. Amados irmãos, olha o que a palavra de Deus nos diz na tarde deste dia. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Amado irmão, tem jeito. Jesus é o nosso advogado. Ele é quem nos livra da condenação. Ele é quem nos livra da acusação do inimigo. Se o inimigo te acusa, nós temos um advogado. Se você está sendo acusado, temos um advogado. Nenhuma condenação há para quem tem Jesus Cristo como advogado. Nenhuma condenação há para quem está em ti, ó amado e querido Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amado e minha amada, esteja em Cristo e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Deus nos abençoe na tarde deste dia.